Pessoal, bem-vindos a Ouvir a Palavra. Eu sou o Henrique. No vídeo de hoje nós não vamos estudar nenhum idioma, mas eu queria compartilhar aqui uma palavra com vocês que eu estava lendo e que realmente dominou meu coração e de alguma forma eu gostaria de compartilhar com vocês para que abençoe vocês tanto quanto me abençoou. Uma das coisas que sempre vem à tona, né, quando discutimos sobre a existência de Deus ou sobre a atuação de Deus no mundo hoje, as pessoas geralmente falam assim: se Deus existe, por que existe morte? Se Deus existe, por que as pessoas matam umas às outras? Se Deus existe, por que existem homens ricos e homens que estão morrendo de fome? E essa não é uma pergunta fácil de responder. Geralmente, se a gente tenta ser categórico e falar por que isso, 99% das vezes nós vamos errar. Existem pessoas que parecem que nasceram em uma situação onde elas estão projetadas para morrer. Uma criança que nasce no meio de uma guerra na Síria, parece que ela está destinada à morte. Ou uma pessoa que nasce príncipe em Mônaco, parece que é uma pessoa destinada à grandeza. E responder questões por que existem uma pessoa e outra é mais complicado do que parece. E uma dessas perguntas, né, que são elementares é a seguinte: por que existem homens ricos e existem homens pobres? Lendo a palavra de Deus, e nós vamos ler aqui o texto que está em Gênesis, no capítulo 1 mesmo, eu gostaria de conversar com vocês um pouco sobre isso. Por que existem pessoas pobres e por que existem pessoas ricas? A minha conclusão é que, basicamente, existe essa desigualdade porque existem pessoas que entendem um certo tipo de mecanismo e outras não. Henrique, então você está me dizendo que se uma pessoa manipular esse mecanismo, ela vai ter tudo o que ela quer, ela vai ser bilionária, trilionária, que nem o Jeff Bezos, ou que nem o Elon Musk, ou alguma dessas pessoas? Não é isso. Não é que você vai ser um bilionário porque você aprendeu alguma coisa, ou que, isso aqui no caso, você se tornar um bilionário, um trilionário, um rei, ou alguma coisa assim. Mas entender essa lei pode te tirar de uma situação, da situação ruim que você está hoje. Entender isso aqui que nós vamos ler pode ser a chave para você sair desse lugar que você está hoje, dessa situação, seja financeira, de saúde, emocional ou algo assim. São basicamente duas leis que transformam homens em homens ricos e transformam homens em homens pobres. Lembrando que, como as pessoas nascem de forma diferente, o desenvolvimento é completamente diferente. É muito diferente uma pessoa que nasce com $1 milhão para poder investir e criar sua empresa de uma pessoa que muitas vezes está saindo da pobreza. Ela está no sopão, mas ela tem um sonho de ter uma empresa e rica. Embora eu acredite que a fé pode tocar qualquer pessoa que aprender a utilizar a sua fé, ela pode alcançar coisas grandes, alcançar grandes milagres, grandes transformações na sua vida. Eu gosto muito da história de um homem que se chama Booker T. Washington. Esse Booker T. Washington era um negro, ele é negro, acho que ele já está morto, né, porque foi em 1800 isso aí. Ele era um jovem negro, né, na época dele, não sei se é 1800 mesmo, a data agora não me recordo. Mas ele era descendente de escravo nos Estados Unidos e ele morava em um estado que era muito racista. E lá não tinha escolas, e as escolas que davam aula para negros eram muito caras, né? Existiam assim a escola, mas na verdade não existiam escolas que davam aula para negros, sim, só para brancos. E ele descobriu uma escola que ensinava negros, só que essa escola estava a 800 quilômetros de distância de onde ele morava. E o Booker T. Washington, ele decidiu que ele iria para essa escola.
E aí ele, com a roupa do corpo, com o que ele tinha 15 anos ou alguma coisa assim, ele foi para essa escola. Chegou lá todo maltrapilho, todo sujo, mas chegou lá e falou que queria estudar naquela escola. E falaram para ele assim, não, você não dá para estudar aqui, você não tem dinheiro para pagar. E ele conseguiu uma bolsa de estudos limpando a escola. Então ele limpava a escola e estudava. Ele se formou, foi para a faculdade, se formou na faculdade e depois ele virou diretor dessa escola, reitor de uma faculdade. Ele alcançou aquilo que ele queria e eu acredito pelo mecanismo da fé. Assim como ele é uma exceção entre as pessoas pobres, as pessoas falam que não se pode usar como exceção, usar como regra uma exceção, mas até o momento que ele saiu daquele lugar para ir para a escola dos Estados Unidos, era uma coisa impensável. Era uma coisa que ninguém imaginaria que alguém pudesse fazer. E ele fez, porque ele teve fé. Ele virou uma exceção, mas não só uma exceção, um convite para que todo aquele que crê busque aquilo que quer, né? Busque o caminho que você quer traçar, as coisas que você quer conquistar. Porque no fim, se você não fizer isso, se você não exercitar a sua fé, se você não souber dentro do seu coração aquilo que você deseja, o que você quer alcançar, independente de estatística, economia ou qualquer outra coisa assim, a sua vida sempre vai estar aquém daquilo que Deus e até daquilo que você mesmo deseja para a sua vida. Bom, acho que foi uma introdução já um pouco longa, mas foi importante para que você entenda, a sua fé é o que te move. A Bíblia diz assim, o justo viverá da sua fé. Quando a gente pensa nessa frase, né, viver da fé, a gente geralmente pensa assim, é uma frase que análoga a essa, a gente fala para as pessoas, nós falamos para as pessoas, você vive do quê? Sou jornalista. Você vive do quê? Sou professor. Você vive do quê? Vivo de investimentos. Não é? É basicamente isso que a gente fala. Então, quando a gente entende esse processo, nós vivemos da fé. Nós não podemos... Muitas pessoas que saíram de uma situação de pobreza, elas não conseguem ver. Mas a partir da fé, a partir da palavra de Deus, nós conseguimos ver além da nossa situação. Então, nosso objetivo é adquirir a fé para que nós possamos ver, para que nós possamos querer um futuro. E assim nós possamos traçar planos, traçar práticas e chegar nesse lugar. Vivendo da fé inicial, alimentando essa fé e alcançando o fim dela. Assim como está escrito lá em Hebreus, né? Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Então Jesus é o início, o meio e o fim. Mas bom, acho que essa frase não fez mais bom, meio ruim de falar, mas vamos ler aqui o texto. Está em Gênesis, no capítulo 11. E disse Deus, produza erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto, segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim foi. A terra produziu erva, dando semente conforme a sua espécie, e árvore frutífera, cuja semente está nela, conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã, e o dia terceiro. Aí, nós vamos pular agora para o versículo 20. E disse Deus, produzam águas abundantes, répteis de alma vivente, e voem aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias e todo réptil de alma vivente, que as águas abundantemente produziram, conforme a sua espécie, e toda ave de asas conforme a sua espécie, e viu Deus que era bom. Aí, no versículo 26, ele diz assim, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado, sobre toda a terra e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus abençoou e lhes disse,
frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente e que está sobre a face de toda a terra, e a árvore em que há fruto, de árvore que dá semente, servos-ão para o seu mantimento. E a todo animal da terra, e a toda ave do céu, todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim foi. E viu Deus que tudo tinha feito era bom, e foi a tarde e amanhã, o dia sexto. Então, a primeira lei que nós vemos aqui é a lei da produção, não é? Deus, ele separa as águas, ele faz aparecer a parte seca e ele dá uma ordem a esses dois elementos, a terra e a água. E ele fala assim: terra, gere frutos, gere semente, gere ervas, que gerem mais sementes para que gerem mais árvores e mais frutos e se multipliquem. Água e as feras também, então os animais da terra, Deus ordenou que a terra produzisse. E ele fala assim: água, produza animais, e produza as baleias, e aí produz todos os bichos do mar, os répteis, e a Bíblia diz que até as aves saem, né? São produzidas pelas águas. E aí depois ele diz que esses animais se multipliquem e encham a terra. Por fim ele cria o homem, e ele fala assim: olha, homem, vai ser a nossa imagem, nossa semelhança, então você vai lá, domina sobre tudo, multiplica e enche a terra. A primeira lei, só um minuto. A primeira lei é a lei da produção. Então Deus, ele fala para que o homem produza, ele fala para que a água produza, para que a terra produza, que a semente produza. E Deus colocou o homem no controle da produção. Ou seja, o homem tem controle sobre a terra, sobre o mar, sobre os animais, sobre as árvores, sobre as ervas. Essa lei nos mostra que Deus tem a intenção que nós produzamos, que a gente produza alguma coisa. E se nós olharmos para nós mesmos, nós vemos no homem o desejo de produzir. Nós tivemos revoluções industriais, revoluções de mercado, grandes navegações com o objetivo de aumentar consumo, compra, venda, mercado, produção. Tivemos diversas revoluções tecnológicas ao longo da história, porque o homem tem em si o desejo de produzir. E a segunda lei é a lei da multiplicação. Deus, ele coloca na terra, na semente, na planta e no homem o desejo, o gene da multiplicação. E ele coloca sobre o homem o poder de multiplicar as coisas. Então o homem, ele multiplica tudo que vem à vida dele. Seja a semente, né? No caso do lavrador, ele multiplica aquela semente em uma colheita, ele faz um viveiro de peixe, multiplica ali os peixes, ele manipula isso. O homem consegue manipular e multiplicar as coisas, porque esse também é um desejo de Deus, que as coisas cresçam e multipliquem, e que o homem domine sobre isso. Então, o nosso assunto hoje é sobre por que alguns homens ficam cada vez mais ricos e outros cada vez mais pobres. É porque alguns homens entenderam que existem leis que, se forem manipuladas da forma certa, o homem pode produzir e multiplicar. O homem é capaz de produzir riqueza, certo? Segundo a Bíblia diz, que Deus nos dá capacidade e poder para adquirir riquezas. Então, o homem é capaz de produzir uma grande fortuna, como um Rockefeller. E o homem é capaz de multiplicar essa fortuna. Um homem é capaz de adquirir uma dívida. E ele é capaz de multiplicar essas dívidas. Ele produz uma dívida e essa dívida gera uma semente. E essa semente se multiplica em mais dívida. O homem gera um dinheiro, ele multiplica esse dinheiro. E esse dinheiro é capaz de gerar mais dinheiro, multiplicando. A pergunta que fica é: como nós podemos, a partir de hoje, multiplicar aquilo que chega na nossa mão,
multiplicar o dinheiro que nós temos, parar de multiplicar as dívidas que nós temos. E aqui nós vamos entrar num papo um pouco mais técnico, né? Que é exatamente sobre isso. O homem que entende como fazer que o seu dinheiro se multiplique mais do que ele gasta, é o homem que vai fazer com que é o homem que vai ter uma fortuna. Quando nós estamos construindo a nossa fortuna, construindo a nossa riqueza, muitas vezes nós nos vemos em situações que, é como Paulo falou, o homem que quer ser rico, ele cai em muitas tentações. Então muitas tentações vão tentar nos alcançar. Nós não podemos deixar que isso aconteça, nós não podemos deixar que algo corrompa aquilo que Deus colocou em nós. E nós precisamos mudar o nosso jeito de pensar para que nós passemos a produzir, nós passemos a multiplicar coisas boas e não coisas ruins. Por exemplo, agora nós vamos entrar no assunto de como multiplicar, para que entenda. Um homem faz uma dívida, essa dívida vai se multiplicando até um ponto que vira uma bola de neve e a dívida gere dívida por ela mesma. O que é isso? Você tem uma dívida, essa dívida gera juros, esses juros geram mais dívida e até o ponto em que essa dívida se retroalimenta. Isso também é possível em relação a dinheiro. Isso também é possível em relação às nosso desejo de riqueza. Imagina que você pegasse um dinheiro agora, R$10, e investisse. E esses R$10 por mês gerassem R$1. Aí o investimento mínimo seria R$10. Digamos isso. Se você colocasse R$10 e gerasse R$1. E todos os meses você colocasse R$10. Em 10 meses você teria investido R$109, certo? Contando o aumento de cada um. Na verdade teria mais. Mas vamos pensar isso. Você, a cada R$10, você ganha 1. Aí você colocou 100. Na verdade, vamos fazer a conta certinha. Com 10, você ganhou 1. Você coloca mais 10. Aí você tem 20, ganha 2. Coloca mais 10, 30. Aí você vai ganhar 6, digamos assim. Chega lá na frente, você vai ter... Digamos que você tenha R$100 e você ganhe 10. Esses R$10, eles podem comprar mais uma. Essa é a primeira vez que a sua multiplicação se retroalimenta. Você tem R$100, esses R$100 viraram 10, esses 10 viram mais um. E a partir daqui, todos os meses, a prosperidade é como uma bola de neve. Ela vai aumentar, aumentar e aumentar. Se você aumentar o seu investimento, cada vez cresce mais. Só que muitas vezes nós estamos presos às contas, às dívidas, ao que a gente está devendo e não olhando para o futuro, olhando para o investimento. Digamos que você colocasse 5, se você tivesse colocado 100, estivesse ganhando 10. Só que de repente você comprou um tênis e aí aqueles R$10, aqueles 110 lá, você ia ficar devendo se você não fosse lá e tirasse aquela conta. E você decide tirar o seu investimento para pagar aquele tênis e suprir a dívida do mês. O que vai acontecer? Você está tirando aquele dinheiro que lá na frente ia se tornar a bola de neve de prosperidade na sua vida. Quantas vezes nós não fazemos isso com nossos próprios pensamentos? Você está sempre alimentando um pensamento de prosperidade, você lê a Bíblia todos os dias, você confessa as coisas certas todos os dias. Mas quando acontece alguma coisa ruim, você volta atrás. Você começa a dizer coisas negativas, que bloqueiam aquelas coisas positivas que você tem desejado, ou que você tem lutado para manter na sua vida. Tirar o seu investimento para suprir uma coisa do agora, que lá na frente se tornará uma dívida, se tornará uma bola de neve
É difícil talvez até entender isso. Mas o homem o que você produz, você tem controle sobre o que você produz e você tem controle sobre aquilo que você multiplica. Mas vai acontecer um momento em que esse mecanismo ele vai viver por si só. Você não vai precisar ficar injetando coisas toda hora. A sua dívida vai começar a crescer como uma dívida qualquer. Então, o mais importante é que você sempre creia, exercite a sua fé, para que você aumente cada vez mais os seus ativos e não os seus passivos. Que você enriqueça cada vez mais aquilo que um dia vai te trazer felicidade, lucro, paz. E pare de alimentar as coisas que em alguma hora vão se tornar uma bola de neve contra você. Obrigado pela atenção. Vejo vocês no próximo vídeo.